Olá, esta é a questão número 4 do vestibulinho da ETEC do primeiro semestre, tá? E aí nós vamos estudar o tema de hoje, equações. Antes de iniciar a aula, gostaria que você compartilhasse, se inscrevesse no canal, curtisse o vídeo, para que esses conteúdos cheguem ao máximo de pessoas possíveis aí, tá bom? Então vamos lá, a questão 4 diz o seguinte: um agrônomo também será responsável pela adubação da área a ser cultivada. A quantidade de adubo recomendada é um número expresso pela unidade quilogramas H lá, que está escrito quilogramas, errado, hein? Até que comeu bola aí, né? Quilogramas é com QU, mas vamos lá. Por hectare, tá? Hectare é uma área um pouco maior que a usada, que tem 10.000 metros quadrados, e aí usado para esses terrenos, fazenda, coisas maiores assim, tá? Então a unidade é quilogramas por hectare. A adubação é geralmente realizada em sulcos. Nesse caso, transforma-se a quantidade Q, então vamos por aqui a quantidade Q de adubo em quilogramas por hectare para gramas por metro. Então tem uma conversão de unidade, tá? Então tem quilogramas transformando para gramas e hectare para metro. Para cada sugo, a fórmula utilizada aí está escrito aqui a fórmula, ó, tá vendo? O Q é a quantidade, tá aqui do lado, né, a quantidade de adubo. O E, o espaçamento em metros, né, desse sugo, e dividido por 10, tem que dividir por 10 no final, e tem aqui a grama por metro, né, que ele falou em cima lá no texto. E aí, como a ETEC tem uma característica um pouquinho diferente de alguns vestibulares, ele ensina como fazer o cálculo, né? Então a gente precisa só entender o processo e repetir para valores diferentes. Então vamos ver aqui, ó. Veja o exemplo da quantidade de adubo, considerando a recomendação de 350 kg por hectare e um espaçamento de sugo, né, que é o pedaço né, desse terreno, de 45 centímetros, tá? Então nós vamos substituir na fórmula o 350 referente à quantidade e 45 centímetros, depois nós vamos fazer a conversão para metros, no lugar de espaçamento, e é só resolver os cálculos, tá? Primeiramente, deve-se fazer a conversão de centímetro para metro. Então aqui está feita a conversão de 45 centímetros para metro. Lembrando que converter daqui para cá é só dividir por 100, né? A gente divide por 100 e a gente consegue converter a unidade, tá? E depois, usando a fórmula apresentada, temos por sugo, aí está aqui o cálculo, 350 que é a quantidade de adubo, né? 0,45 é o espaçamento em metros, dividido por 10. Então aqui primeiro foi feito o seguinte: 350 vezes 0,45 e depois divide o resultado por 10. Aí a gente encontra esse valor aqui, ó, 15,75 gramas por metro. Aí no final ele dá uma ideia, né, uma ideia assim fictícia, imaginando que você vai fazer isso para uma quantidade maior, porque aí é por metro, não é isso? Então logo a quantidade de adubo para um sugo de 100 metros de comprimento será o valor que a gente encontrou naquela forma vezes a quantidade que a gente vai usar, ou seja, 15,75 vezes 100, isso aqui deu o que? Deu 1.575, certo? Ou 1,575 quilogramas. Lembrando que essa conversão aqui a gente faz o seguinte: como 1 quilo é igual a 1.000 gramas, basta a gente dividir por 1.000. Aí a gente faz a conversão desse para esse. Mas nem precisa fazer, né? 3 zeros contra 3 casas aqui a gente já converte, tá bom? Então ele explicou o passo a passo e a gente precisa fazer a mesma coisa com um número diferente. Então ele vai fazer o seguinte, ó: considere uma recomendação para adubação de 500 kg por
hectare, sendo o espaçamento entre os sulgos de 60 centímetros. A massa de adubo que deverá ser utilizada em quilogramas, isso é importante porque a unidade lá a gente viu da fórmula que dá por gramas, né, gramas por metro, em um sulgo de 150 metros de comprimento. Bom, então primeiro vamos seguir o passo a passo, né, que foi feito o quê? Pegou a unidade que estava em centímetros, né, o espaçamento entre os sulgos em centímetro e converteu para metros. 60 centímetros nós podemos escrever como 0,6 metros. Pode ser 0,60, mas escolhi 0,6 para ficar mais fácil. Agora nós vamos substituir a fórmula. A fórmula diz o seguinte, é o Q, vou pôr até a fórmula aqui para me dar uma lembrada, Q vezes o E, que é o espaçamento, dividido por 10, tá? Aí nós vamos encontrar a unidade aqui, gramas por metro, tá? Então eu vou substituir o 500, tá? Nem vou usar as unidades, vou fazer o cálculo, depois a gente pensa nas conversões. Vezes 0,6, tudo isso dividido por 10, tá? Para ficar mais fácil aqui o cálculo, vou simplificar e a gente vai fazer 50 vezes 0,6. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 50 vezes 6 e aí depois eu conto uma casa para colocar a vírgula, só para ficar mais fácil, né? Que aqui é 0,6. Bom, então 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 5 dá 30, tá? Então aqui daria 300, como eu preciso contar uma casa, então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho 30 gramas por metro, tá? Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse valor aqui e vamos multiplicar pelo comprimento que a gente precisa para o valor. Ou seja, vai ser o seguinte, vai ser 30 vezes 150 metros, certo? Vou fazer aqui 30 vezes 150 vezes 30, então a gente vai fazer 0, né? Vou colocar 0, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 5 dá 15, vai 1, 3 vezes 1 dá 3, como subiu 4, certo? Então nós vamos encontrar o seguinte, nós vamos encontrar para esse espaçamento aí, e esse comprimento, 450 gramas por metro. Como a gente precisa converter para quilo, tá? No final foi feito para quilo, 4.500 gramas dá quantos quilos? Dá 4,5 quilos, é isso? Só uma conversãozinha fácil aqui, por hectare, que é o A, tá bom? Então, a alternativa correta é 4,5, que é a alternativa B, certo? Então é isso para a aula de hoje, depois a gente se vê no próximo vídeo. Até!